Pessoal, bom dia. A gente vai apresentar o trabalho de análise de contingência e análise de sensibilidade, né, dos exemplos do I3E 14 barras. Me chamo Felipe, esse é meu colega de trabalho, Bernardo. Bom, o conteúdo que a gente vai ministrar, a gente vai falar sobre o objetivo, a metodologia aplicada, uma introdução teórica, discutir os resultados, apresentar conclusões e referências. Bom, o objetivo geral é realizar uma análise, né, de contingência, utilizando os dois critérios, N1 e N2. A partir desses critérios, realizar análise de sensibilidade para verificar as sugestões, né, que a gente pode submeter o sistema para ele voltar a operar em condições permissíveis. Bom, o exemplo que a gente utilizou foi o sistema de I3E 14 barras, através do AnaRede, né, o programa do CPEL. No caso da contingência N-1, né, a gente simulou com a contingência da lista de forma automática, o N-2 foi da contingência programada. Tá? No caso da contingência automática, né, o CPEL já gera listas, né, com fatores otimizados, a gente já incluía algumas coisas, e o programado a gente vai colocando item por item, que a gente deseja analisar. Bom, definição de contingência, né? Quando ocorre uma saída ou desligamento de um certo elemento do sistema, né, de modo que seja um ou dois ou mais elementos, né, de modo que a operação do sistema de proteção atue e talvez desestabilize o sistema. A gente tem dois tipos de critério de contingência, N-1, é quando ocorre a saída de um elemento, né, e o mesmo continua operando em condições permissíveis, e o N-2 é quando sai dois elementos, e ele permanece operando em condições permissíveis. Bom, o AnaRede apresenta um programa de análise de contingência, tá? Ele processa diversos casos, um conjunto de casos de contingência, para a gente realizar, para detectar as dificuldades operativas severas através dos índices de severidade, né? Então, para cada caso de contingência, a gente vai rodar o nosso fluxo de potência para poder analisar o status da rede. E, por fim, as grandezas monitoradas são o nível de tensão, potência ativa das barras, que tem a ver também, né, com o nível de tensão nas barras PV, slack, etc. E o fluxo de potência no circuito, né, nas linhas, etc. Bom, para isso, o AnaRede indica diversos índices de severidade, calcula, né, o grau de severidade daquele tipo de contingência, né, para cada convergência de fluxo de potência. E esses casos são ordenados por itens, ou seja, do caso mais severo até o menos severo, com relação ao índice. Bom, a gente tem alguns índices de severidade para calcular. O primeiro seria a monitoração de fluxo com relação à tensão, né? Então, esse seria o nosso equacionamento que o AnaRede utiliza. Esse seria para monitoração de tensão. Tá? E esse para o caso de geração de potência reativa também, que a galera apresentou ontem. Bom, para isso, a gente também tem que verificar como o sistema ele é sensível à variação dos parâmetros das grandezas que a gente citou anteriormente, ou seja, potência reativa, tensão. Então, para isso, a gente realiza no AnaRede a análise de sensibilidade, né, do fluxo. Então, a partir disso, a gente consegue viabilizar, né, o comportamento das grandezas com relação à variação dessas grandezas parametrizadas. De controle também. A gente tem análise de sensibilidade de tensão, que foi o que a gente mais utilizou no trabalho. Tá? Então, a gente tem a tensão como uma grandeza de controle, a gente quer analisar a sensibilidade. Agora eu vou dar continuidade falando aí dos resultados e discussões. A gente realizou, então, a análise para o sistema 14 barras do I3E, e aqui são os dados topológicos dele e o fluxo de potência sem nenhuma contingência, ou seja, ele trabalhando normalmente. No próximo slide. São dados de linha. São os mesmos valores de fluxo de potência sem nenhuma contingência, só que agora é para os elementos de conexão, linhas e transformadores. E agora já a primeira parte da questão em si é a análise de contingência que a gente fez para o critério N-1 e a gente fez através da análise automática que tem no AnaRede. Então a gente programou para ele fazer todo o teste para N-1 da barra 1 a 14 e ele fez essa varredura. Pode passar. E a gente tirou o primeiro resultado de fluxo e não teve expressividade. Também não teve para tensão, e a próxima que é a relação da tensão e fluxo. O que teve expressividade foi a geração de reativo, e como a gente pode ver, indo da barra 2 para 3, da 1 para 2, da 1 para 5, da 5 para 6 e da 4 para 5 teve
Índice de severidade Uma, acentuado. 2, 3, 4, 6 violações ali, no geral. E aqui a gente pode olhar também os índices de severidade, 15,8%, 12,8%, 7,9%. E aqui, como ele falou, ele é entregue no relatório de forma decrescente, né, do mais alto para o mais baixo. Então, levando em consideração... Tá, beleza, continuando agora para o critério N-2, a gente fez a análise programada para as linhas que conectam o barramento 1 a 2 e 2 a 3, porque são de alta sensibilidade, são lá no início do sistema. Então, qualquer tipo de contingência nessas linhas afeta de forma bastante influente todo o resto do sistema. E o N-2, só para complementar o que o Bernardo falou, a gente utilizou a contingência programada para a gente realizar manualmente, né, as análises que a gente deseja para poder realizar a contingência de critério N-2, que seria a saída de 2 elementos do sistema. A gente indicou, com os testes que a gente foi realizando, a gente retirou as duas que tinham maior severidade no fluxo, né, nas grandezas de interesse. E a gente tem um relatório da monitoração de geração reativa, onde você vê que teve superação na geração reativa para as barras 3, 2, 6 e 8, que são barras que têm geração, né? São barras PV. Algumas superaram muito o valor. Por exemplo, aqui a geração foi monitorada a 74,4 MVA, enquanto a máxima deveria ser 40. Então superou em quase 100%. Enquanto algumas outras, como a barra 2, superou em 15,9, assim, decresivamente até a barra 8, onde quase não teve nada superado, mas teve 0,1 MVA. E aqui em cima é a monitoração do número de violações, foram 4 para as linhas que foram contingenciadas. Exatamente. Essa que a gente escolheu aqui, 1 a 2 e a 2 para 3. Com índice de severidade de 33,2%. Então, agora sobre análise de sensibilidade, a gente fez sobre a violação ocorrida apenas na geração de reativos, por isso a escolha de análise de sensibilidade para barra PV, não análise de sensibilidade de fluxo ou de tensão, como são ofertados também pelo programa como opções. Então, para a barra 2, que foi a barra mais influente ali, igual a gente viu no relatório anterior, a gente teve esse tipo de influência, ou seja, quando acontece uma contingência na barra 2, as barras PQ, 5, 4, 7, 9, 10, 14, 11, 13, 12, nessa ordem, são afetadas. A mais afetada é a 5 e a menos afetada é a 12. Se você reparar, tem a ver com a distância física e elétrica no sistema também, a sensibilidade de uma barra ao resto. Agora, para a barra 3, a mesma coisa. A gente fez a análise e o relatório que deu agora foi mais influência na barra 4, menos na 12, mas ainda assim teve alguma influência. A gente fez a mesma análise para a barra 6, que é a terceira e penúltima barra PV relevante para a situação que a gente viu. E a mais influente a barra PQ com maior influência da contingência da barra 6 foi a 12 e a com menor influência foi a 4. E por último, a barra 8, que teve também sensibilidade maior na barra 7 e menor na 12. E agora vamos concluir falando que na análise de contingência N-1 a gente pôde observar que teve violação na geração de potência reativa, apenas. E durante a contingência, as tensões nas barras PQ caem, justamente porque acontece uma variação ali na topologia do circuito, de forma que afeta a geração reativa. E para manter as tensões normais de operação durante uma contingência, sugere-se, então, o uso de compensadores shunt na barra, que aí assim a gente consegue compensar. Bom, pessoal, essas foram as referências utilizadas e obrigado pela atenção de vocês aí.